Ô, Amanda, o presidente eleito tenta amenizar as reações do mercado, mas o mercado tem razão em se preocupar? Tiago, o mercado tem razão em se preocupar. Primeiro, a gente precisa parar com essa visão do país de que quem apoia tem que ser bajulador, puxa-saco oficial do governo eleito. Não é verdade. Isso foi instituído no governo Bolsonaro. Quem apoia tem que criticar, sim, também no segundo momento, se houver espaço para críticas. Então, esses economistas que apoiaram Lula no segundo turno, que são os fundadores, alguns dos pais do Plano Real e outros que aderiram ao governo, participaram do governo Fernando Henrique, Armínio Fraga, Pedro Malan, Edmar Baixa, têm todo o direito de criticar e eles têm lugar de fala. Eles alertam para a possibilidade ou para o risco de um populismo fiscal. E é isso que se impõe com essa PEC da transição, que é ruim. Você não precisa tirar todos os gastos sociais, todos os gastos de transferência do teto de gastos para fazer uma boa política social. Você pode tirar o excedente. O nível que aumentou de 400, o valor que aumentou de 400 para 600 reais, o Auxílio Brasil ou o novo Bolsa Família, esses 200 reais, podem ficar fora do teto de gastos. Eles ficariam também, haveria necessidade de uma PEC caso Bolsonaro tivesse sido reeleito. Agora, você precisa fazer uma sinalização ao mercado. Quando a gente fala em cheque em branco, eles estão pedindo toda a transferência social, todas as transferências para programa de renda fora do teto de gastos, sem sinalizar qual será a nova âncora fiscal, sem sinalizar quem será o ministro da Fazenda. Então, eles estão pedindo um cheque em branco, sim. Eles precisam estabelecer compromissos com o mercado. Não adianta aquela coisa, a garantia sou idiota. Talvez isso tenha sido suficiente para a campanha, mas agora a gente está falando de um governo de fato, de perspectiva, expectativa de poder. Então, compromissos têm que estar em cima da mesa, sim. Qual será a sua âncora fiscal? Quem será seu ministro da Fazenda? Como é que você vai... Qual o seu compromisso com responsabilidade fiscal? Não adianta sinalizar apenas com o que foram os 8 anos de governo Lula, em que houve superávit primário todos os anos, sim, de 2003 a 2010, como houve também uma média de crescimento de 4% do PIB. Mas eram outras circunstâncias, eram outros tempos. A gente tem um momento em que a casa não está tão organizada assim. Mas, ainda assim, podemos passar de um superávit esse ano, provavelmente 100 bilhões, por causa de uma série de receitas extraordinárias, de um pequeno ciclo de boom de commodities que não deve se repetir no ano que vem. Temos o risco de entrar num déficit de 200 bilhões de reais. É uma chave muito grande para você virar de um superávit, o primeiro ano de superávit em 6 ou 7 anos, para um déficit importante do PIB no ano que vem. Claro que o mercado tem direito de ficar preocupado. E o mercado não se resume a especuladores, se resume a todos nós aqui, que podemos ter aplicação em bolsa, em títulos públicos. Somos credores do governo. O brasileiro que compra lá o seu tesouro direto é credor do governo. Ele põe sua poupança, suas economias lá. Ele tem direito de saber, ele vai pedir juros mais altos se achar que aquele governo tem chance maior ou risco maior de não pagar. É isso que acontece quando você fala de mercado. É uma visão muito antiga do presidente eleito Lula, quando ele colocou ontem, se referindo ao mercado como um bando de especuladores. Não, o mercado é um grande centro financeiro onde tudo acontece, onde brasileiros, grandes e pequenos poupadores colocam suas economias. Então, é bom o PT virar essa chave. Ele tem duas opções claras aqui. Ou ele repete o que fez Lula, ou ele envereda pelo caminho Dilma. Se ele dilmar, vai ser muito ruim para o país. Mota, a indicação, a nomeação do ministro da Fazenda pode acalmar o mercado à medida em que Lula possivelmente deixará esses assuntos mais para o seu ministro? Muito improvável, Lívia. Eu concordo com quase tudo que a Amanda falou. O mercado somos nós. Essas pessoas que não têm conhecimento básico de economia acham que mercado são 3 especuladores sentados lá na Faria Lima. Eu achei muito interessante que 3 economistas de peso tenham escrito essa carta, né? Essa carta é uma explicação fofa sobre princípios básicos de economia. Princípios que a gente explica todo dia aqui, a Amanda explicou vários deles agora. São coisas que todo adulto deveria saber. Você não pode gastar mais do que você ganha. Começa por aí. Agora, se foi preciso explicar isso numa carta, o que mais é preciso explicar? Será que é preciso explicar, por exemplo, que o direito de propriedade é um direito sagrado? Será que é preciso explicar que não existe dinheiro público? O dinheiro público é o nosso dinheiro? É o dinheiro do pagador de impostos? Será que é preciso explicar que a função do governo não é dar emprego para os nossos amigos? Essa não é a função do governo. Será que é preciso explicar que o criminoso não é um pobre coitado? Olha, os autores da carta, e isso é muito sério, os autores dessa carta, eles recomendaram que o Brasil escolhesse como presidente alguém que não entende os princípios básicos de economia. E agora eles escreveram essa carta, talvez, numa tentativa de evitar que o Brasil vire Argentina em 6 meses. Talvez para evitar que o Brasil volte a uma época em que a inflação era 80% ao mês. Eu vivi nesse Brasil. O meu comentário diante disso tudo é um só. Ainda bem que o amor venceu.